Oi, gente, boa noite para todo mundo. Vamos começar aqui mais uma live, né, do Conectados na Lei, né? Meu nome é Ana Paula, sou advogada. E na nossa primeira live, né, a gente estava falando a nossa apresentação aqui sobre o projeto do Conectados, né, de quem somos. E hoje a gente vai dar início, eu vou dar início aqui ao tema mesmo, que eu vou trazer para vocês um tema bem interessante hoje aqui nessa live, que é com relação aos termos de uso, política de privacidade e cookies, né? Então, assim, é um tema bastante importante para os empreendedores, né, digitais, startup, pessoal do e-commerce, enfim, quem está iniciando o negócio, está disponibilizando ele de forma online, né, que praticamente quase todo mundo, né, hoje em dia, até por conta da internet, de tudo estar online, fácil, né? Então é bastante importante a gente saber desses 3 documentos que eu vou falar aqui. Bom, vamos lá então. Pessoal que vai entrando aí, bem-vindos, tá? Esse vídeo ele vai ficar gravado aqui no nosso Instagram, aqui no IGTV, e depois a gente sobe, disponibiliza no YouTube, enfim, nas plataformas aqui para todo mundo ter acesso, tá bom? Então vamos lá. O que são termos de uso, né? Todo mundo tem uma dúvida aí com relação a isso, política de privacidade. Então aqui vamos falar um pouco dessa diferença, porque são documentos e informações que são colocados de modo diferente, né? A gente costuma falar que os termos de uso é um contrato, né? É um contrato que vai ser estabelecido entre a plataforma, né, ou seja, o site, né, o seu negócio, e o usuário, que é o consumidor, ou, enfim, não necessariamente somente pessoas físicas, mas também a gente está falando de relações B2C, B2B, né? Enfim, vai ser com relação a isso. Né? Então, vai ser, de certa forma, um contrato eletrônico que vai estabelecer direitos e deveres, né? Porque ali é como se fosse um contrato, é uma estrutura de um contrato. Então, o que a gente tem no contrato? A gente tem qualificações da parte, a gente tem falando o serviço que vai prestar, ou o produto que você está vendendo, né? Quais que são as condições de pagamento, quais são as condições de uso, prazo, garantias, né? Enfim, tudo que vai no contexto dessa relação vai ser importante colocar nos termos de uso. E aí, então, a gente está falando que termos de uso vai estar todas as regras, todas as especificações, então, de produtos ou da prestação do seu serviço. Outro ponto importante com relação aos termos de uso é com relação à aplicação da legislação do CDC, que é do Código de Consumidor, e da Lei Geral de Proteção de Dados, né, que começou em vigor agora em agosto de 2020. Então, eu dou como dica esses 2 pontos de atenção, porque no Código de Defesa do Consumidor a gente tem algumas regras estabelecidas ali de prazos, né, cancelamento, trocas e devoluções, garantias. A gente vai fazer mais live, mais vídeos com relação a isso. Mas já é importante saber que precisa ter pontuado ali regras do Código de Defesa do Consumidor. Ainda mais porque a gente está, né, no momento que todo mundo na internet, todo mundo tá ligado, né, reclama alguma coisa na internet, posta uma avaliação, né, de uma estrelinha que não gostou, enfim. Então é preciso estar atento a essas regras de defesa do consumidor. E a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que é uma lei nova agora em vigor, que vai precisar estabelecer a política de privacidade, estabelecer como que os dados estão sendo tratados, armazenados e compartilhados, né? Então, fica o ponto de atenção com relação a essa legislação. Então, os termos de uso, acabei de falar o que é. Agora vamos falar da política de privacidade. Depois, só lembrando que eu vou dar uma pincelada na política, nos termos de uso, política de privacidade e a política de cookies. E aí eu vou falar aqui da estrutura dos termos de uso, eu vou dar algumas dicas, os principais tópicos de estrutura para você ter nos termos de uso, né? Uma dica bem importante também, preciso ter cuidado com os termos de uso de modo
aqueles genéricos, aqueles modelos, a gente sabe, todo mundo gosta de um modelo, né? Mas é preciso ter muito cuidado com isso. Por quê? Como eu falei, os termos de uso é o contexto do seu negócio, né? O contexto do seu serviço. Então, assim, nunca é igual. Pode ser parecido, mas sempre uma coisa ou outra vai diferenciar. Então, é importante você sempre ter um profissional adequado, né? Para fazer os termos de uso, né? E você saber também o que colocar, né? Você tem que ficar ciente também do que está contendo naqueles termos de uso, né? Outra dica também importante com relação aos termos de uso é que ele tem que ser claro também, né? Ele vai ser claro e objetivo, ele vai ser um documento separado no site, né? Eu costumo também falar que os termos de uso quando a gente entra naquele site, acho que todo mundo deve ter visto, né? Quando você entra naquele site, aí tem lá. Para acessar o site, você precisa concordar com os termos de uso. Aí você nem lê, né? Você desce ali e você clica na caixinha, né? Lá e você, né? Para você acessar o quanto antes, né? Porque a gente quer tudo muito rápido. Mas enfim, você acabou aceitando coisa ali que você nem sabe, né? E só para vocês terem uma noção, só cerca de 95... Nossa, só não, né? Cerca de 95% dos usuários, eles não sabem o que eles concordaram, eles não leram, né? Mas enfim, como é um contrato também de adesão, você não tem como alterar, né? A gente fala assim que os termos de uso é um contrato de adesão que você não tem como negociar cláusulas, né? E também é importante você ter esses termos de uso, porque numa futura reclamação ajuizada, né, na justiça, ou numa reclamação mesmo que você tem no Fale Conosco com algum consumidor, você tem esse documento para te defender, para te prevenir, falar, olha, a regra tá aqui, né? Como diz, né? A regra do jogo é clara, né? Então, é preciso ter esse documento até para te resguardar desse momento, né? Então, é um documento bastante importante, tá? E política de privacidade. Vamos lá. A política de privacidade, então, ela é diferente dos termos de uso. Como eu disse, são documentos diferentes. A política de privacidade, ela vai conter informações sobre os dados que estão sendo coletados dos usuários, como eles estão sendo tratados. E aí aqui a gente utiliza bastante alguns termos e conceitos da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, que com relação ao que seria esse tratamento, o que ele armazena, o que ele compartilha, né, o que ele está armazenando, o que ele está tratando, né? Então é importante ter isso escrito na política de privacidade, qual que é o objetivo daquela coleta de dados, né? Para que você vai usar aquilo. É importante também ter um canal de comunicação ali do Fale Conosco, de que forma que o usuário ele vai poder se comunicar para alterar esses dados, né, ou para recusar alguns dados que ele colocou, né? Então isso é importante. E aqui dentro da política de privacidade, a minha dica é o seguinte: dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, você precisa, todos os dados, para eles serem tratados, para você colher ele dos usuários, você falar, preencha aqui ou isso, aquilo, é preciso estar dentro de bases legais, que são 10 bases legais que a legislação trouxe. É preciso também conter na política de privacidade quais que são essas bases legais. Por isso que aí, nesse caso, tem que ter a ajuda de um profissional, né? Para revisar isso e para colocar certinho, tá? Outra questão na política de privacidade é com relação você tem que se balizar, né? Nos 10 princípios também da LGPD. A LGPD veio com os 10 princípios. E eu costumo pensar assim, a sua cabeça, quando você faz a política de privacidade, tem que pensar pelo menos nos 3 principais, que é necessidade, finalidade e transparência. Então, tudo aquilo que você está colhendo de dados, né, preciso tá dentro desses princípios, né? Tem que ser transparente, necessidade, para que você está colhendo os dados, e necessidade, né? Desculpa, já falei, necessidade, a finalidade e a transparência, né? Então, você se balizando nesses 3 princípios, você consegue ali já destrinchar a sua política de privacidade, tá?
Lembrando também que cada política de privacidade vai depender dos dados que você está coletando, né? Da forma como isso está sendo realizado. E quando eu estou falando aqui, gente, quando eu já iniciei falando dos termos de uso, política e cookies, eu estou falando de sites, de plataformas, tudo de forma, nesse caso, online, tá? Outra questão importante é com relação à política de privacidade, que vai também dentro, na verdade, assim, que faz parte, né? Mas muitas vezes ela está separada, que vem numa caixinha, vem um pouco de uma forma mais visual, que é a política de cookies, né? Porque normalmente, eu não sei se vocês já com certeza já entraram num site, tem lá o termos de uso, aí você tem lá a política de privacidade, né? Que tem, caso você queira saber, né, de como que funciona, tal, clique aqui. Aí você tem também que aceitar cookies, né? Afinal, o que são esses cookies, né? Não é que, infelizmente, não é aquele de comer, né? Cookies são dados, né? É um procedimento, são dados que eles vão ser, que o site solicita, que ele vai ficar de forma automática e ele vai capturar e rastrear, né, no seu computador todas as suas preferências, né? Como ele é automático, de outro dia que você entra no site, seus dados estão lá e já fica fácil de você manipular, de você olhar o site. Então os dados ficou gravado. Só que além deles ficarem gravados, eles estão rastreando para saber o quê? É como se diz aquela frase, né, que todo mundo já deve ter ouvido falar, que é: os dados são o novo petróleo. Por quê? Através de dados, hoje você consegue obter muita coisa como estratégia para o seu negócio, para sua venda, para utilizar no marketing. Então, assim, muitos sites, né, muitas empresas, muitas plataformas utilizam isso até mesmo para otimizar e para chegar no cliente de uma forma mais assertiva, né? Então, assim, com a LGPD é importante você agora também descrever a sua política de cookies, né? Porque a gente vai ter aqui alguns conceitos que eu também irei falar na outra live, porque é um pouco mais complexo, né, um pouco mais técnico, o que são cookies e como eles são classificados, né? Porque a gente tem cookies primários e os secundários. Por exemplo, se você tem um site, ele dá acesso para você ver um vídeo no YouTube e naquele site você ter acesso ao YouTube. Você tem ali cookies secundários, porque a partir do momento que você clica ali no YouTube, você está indo para a página dele, ele vai colher os seus dados lá, entendeu? Então, aí precisa conter falando que vai ter os cookies do YouTube, que a partir dali você precisa ver a política de privacidade do YouTube, entendeu? Então, assim, e tem vários cookies, porque assim, um site, ele não é fixo nele mesmo, né? Você vai clicando, você vai indo, você tem outras ligações com outros sites, outras plataformas, e tudo isso precisa ser descrito na política de cookies, tá? Para ver que não é algo tão fácil assim, né? Mas é algo possível, é algo para um profissional, para pessoa técnica, é algo fácil, tá bom? Mas é importante, então, saber com relação a isso. E vamos lá. Com relação, voltando agora, então, assim, resumindo, vamos lá, resumindo. Eu falei de 3 documentos importantes para você no seu empreendimento, no seu negócio, né? Que é com relação aos termos de uso, política de privacidade e política de cookies. Esses 3 documentos são imprescindíveis para você ter no seu site ou na sua plataforma, né? Eles vão te resguardar para futuras reclamações, ações judiciais, né? E é uma forma até mesmo de você se valorizar, né? Quando a pessoa entrar e ver que tá tudo certinho ali. Com relação aos termos de uso, acho que é importante aqui só voltar para eu passar para vocês, né? Qual que é essa estrutura, né? Afinal, a gente tem, como todo contrato, como todo, né, que tem deveres, né, direitos e obrigações, a gente tem tipo um esqueleto aí, né, sobre o que é importante você ter nesse documento. E aí eu vou dar aqui algumas dicas de tópicos que precisa conter. O primeiro diz respeito à qualificação, né, você precisa ter qualificação da sua empresa, que normalmente ali vai um endereço, o CNPJ, né, os dados mesmo
da pessoa jurídica ou da pessoa física nesse caso, né? E depois a gente tem ali a questão da indicação, né, do serviço ou da venda do produto. Ali você vai ter o objeto que a gente chama de objeto do contrato, né? A gente tem também a questão dos usuários. O que é importante aí? A gente estabelecer quem são os usuários. Por quê? Ah, mas Ana Paula, só usuários são usuários. Não, na verdade, assim, você pode ter dentro do seu site ou da sua plataforma diferentes tipos de usuários. Aqui a gente, por exemplo, classificando como aqueles o B2B ou B2C, que seria quando você tem uma relação para consumidores, pessoas físicas e pessoas jurídicas, né? Porque você pode ter pessoa jurídica acessando a sua plataforma de forma diferente. Então é importante você ter essa diferença de usuários, né? Isso precisa ser discriminado, né? Depois a gente tem a questão de preços, né? Se você está vendendo ali um curso, se você está vendendo um produto seu, você precisa estabelecer preços, né? Condições de pagamento. É importante também a gente colocar aqui, como eu falei do Código de Defesa do Consumidor também, a questão de cancelamentos, né? Trocas e devoluções, garantias, enfim, toda essa parte do Código de Defesa do Consumidor que vai ser válido para o seu negócio, importante, vai precisar ter nessa cláusula, né, específica. Também é importante ter as condições de uso da plataforma ou do site, né? Por exemplo, a forma, você tem uma plataforma de curso online, e aí você precisa discriminar ali como que vai ser o acesso, né? Você vai acessar com uma senha, e aí você vai ter acesso à plataforma, essas aulas vão ficar gravadas, essas aulas vão ser online, enfim. Você precisa fazer o fluxo, né, da utilização da plataforma. Ou do site, né? A gente está falando nesse caso. Outro tópico que seria com relação também aos tipos, por exemplo, como que eu posso falar aqui? Tem site que a gente tem avaliações de serviço. Por exemplo, você tem um e-commerce de roupa, né? E muitas vezes você disponibiliza ali uma avaliação daquele produto, né? Por exemplo, vou dar até 5 estrelas, aí a pessoa pode comentar, a pessoa pode postar foto. Você precisa ter regras para esses tipos de avaliações, e isso precisa ser discriminado aqui. Outra questão também como eu falei, regras de comentários também, porque muitas vezes a sua plataforma, o seu site disponibiliza o pessoal comentar, tem alguma comunidade. Essas regras também vão ter que estar aqui nos termos de uso, tá? Vamos lá. Outra questão também para ter na cláusula nos termos de uso diz respeito à privacidade, né? Aí agora confundiu, né? Porque eu falei que política de privacidade é um documento diferente. Aí você está falando que precisa ter nos termos de uso. É isso mesmo. Por quê? Embora a política de privacidade vai ser um documento mais completo, você precisa colocar aqui também uma cláusula falando, e até mesmo remetendo, falando que vai seguir uma política própria de privacidade. E aí você coloca um link lá falando que vai remeter para a política de privacidade. Mas é importante ter também esse tópico de privacidade, né? Vamos lá. Outro tópico que a gente precisa ter são as responsabilidades, limites de responsabilidades. Por quê? Muitas vezes você tem, por exemplo, no marketplace, você tem outras lojas que está vinculado em uma, né? Então você precisa ter regras até onde vai essa responsabilidade de uma empresa e de outra. Isso é bastante importante. O pessoal do marketplace precisa ficar bastante esperto com relação a isso, né? Outro tópico. Então estamos chegando no final da estrutura dos termos de uso. Vamos lá. O outro é o fale conosco. Você precisa ter ali nos termos de uso um contato para a pessoa, com telefone, e-mail, ou um chat box, enfim. Você precisa discriminar ali de que forma que ela vai entrar em contato, se tiver alguma dúvida, se tiver alguma denúncia,
Se tiver alguma reclamação, é importante pontuar isso, né, dentro dos termos de uso, tá? E aí a gente tem também aqui como tópico também, como eu falei para você, a questão da legislação específica, que é importante colocar, qual legislação que o seu negócio está seguindo, CDC, Lei Geral de Proteção de Dados, enfim, aquilo que vai ser dentro do contexto do seu negócio, é preciso se estabelecer, né, nessa cláusula. E por fim, vai ir ali o foro, né? O foro é se você tiver algum litígio, algum problema de forma judicial que não se resolva de forma amigável, isso vai para a justiça. E aí você precisa colocar qual que vai ser o foro. Normalmente, né, na maioria dos casos, é na sede da empresa, né? Onde está localizada a empresa, né? Mas também tem opções, dependendo do caso, de ser no domicílio do consumidor, né? A gente tem algumas regras aí, mas como regra é da sede da empresa, tá bom? Então, assim, essa é a estrutura que eu falei para você dos termos de uso dos principais tópicos. Aí, de acordo com o seu negócio, né, de acordo com o seu contexto, pode ser que acrescente mais coisas, né? Então, assim, coloquei de modo objetivo aqui os principais, mas tudo pode ser alterado de acordo com o contexto da sua empresa, tá bom? Então, assim, gente, o que eu tinha para falar hoje com relação a isso, com relação a termos de uso, política de privacidade e política de cookies, seria isso. Então, só recapitulando, já estamos aqui no final da live, recapitulando, são 3 documentos diferentes que precisa ter no site, né, precisa ter na sua plataforma. Recomendo que isso seja feito por um profissional, né, que ele já sabe os termos técnicos, ele vai ter um olhar, uma visão do seu contexto empresarial e vai ter um olhar da legislação e você vai ficar mais seguro com relação a isso, né? Mas, em todo caso, é interessante, sim, você saber para que serve, como que isso é feito, para se futuramente ser questionado e você saber sobre isso, tá bom? Então, assim, é essa a nossa live de hoje. Então, vai ficar gravada aqui no IGTV, no Instagram do Conectados na Lei, tá? Semana que vem, quarta-feira, às 18h30, temos outra live, tá bom? A gente vai soltar aí ao longo da semana o tema, tá? A gente vai soltar com antecedência para vocês. E assim, se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato, mandar mensagem aqui no direct. A gente também tá no YouTube, no TikTok, no LinkedIn, no Instagram. Estamos online, conectados em todas as redes sociais, tá? Então, assim, é fácil de achar a gente, de curtir e de compartilhar. Então, assim, compartilhem, quem gostou, comente, se tem alguma sugestão também, tá? A gente tá aberta a mudanças, as feedbacks, né? Até pra melhorar mesmo, tá bom? Agradeço a todo mundo, um bom dia, boa tarde, boa noite, né? Independente de que horário que o pessoal tá vendo. E meu nome é Ana Paula, sou advogada, especialista em proteção de dados. E vejo vocês aqui na próxima live.